Os ligantes abordados inicialmente, como a amônia e o cloreto, são chamados de ligantes monodentados. Esses ligantes possuem um único átomo doador e são capazes de ocupar apenas um sítio em uma esfera de coordenação. Alguns ligantes podem ter dois ou mais átomos doadores, podendo coordenar-se simultaneamente a um íon metálico, consequentemente ocupando dois ou mais sítios de coordenação. Essas espécies são chamadas de ligantes polidentados. Como parecem agarrar o metal através de múltiplos pontos de coordenação, eles também são conhecidos como agentes quelantes, importantes para transformar íons metálicos em formas indisponíveis, diminuindo a sua interação com outras espécies em solução. Para que um ligante possa ser considerado como polidentado, não basta apenas que haja átomos com pares de elétrons isolados. Quando o ligante estiver próximo ao íon central, todos os potenciais átomos doadores devem estar em uma configuração em que eles possam estar simultaneamente na esfera de coordenação do íon central. Normalmente, encontra-se potenciais átomos doadores distantes ao menos de dois átomos um do outro, como é observado para os átomos de nitrogênio na etilenodiamina, bipiridina e os átomos de oxigênio no ligante oxalato, entre outros. A etilenodiamina, abreviada comumente como IN, tem dois átomos de nitrogênio que têm pares de elétrons não ligantes. Esses átomos doadores estão suficientemente separados de forma que o ligante possa se envolver ao redor do íon metálico em posições adjacentes. O íon complexo de cobalto 3 contém três ligantes etilenodiamina em uma esfera de coordenação octaédrica. Observe que é comum apenas representar a parte dos átomos doadores como esferas na representação espacial, enquanto a parte remanescente do ligante é representada por um arco. Nesse complexo, existem formas diferentes dos átomos doadores do ligante de interagirem com as posições ao redor do íon central. Para que esse íon possa acomodar três ligantes, os átomos de nitrogênio de dois ligantes etilenodiamina devem interagir com uma posição equatorial e uma posição axial, enquanto um ligante interage apenas nas posições equatoriais. Caso dois ligantes etilenodiamina se coordenem nas posições equatoriais, o terceiro ligante não conseguirá interagir com as posições axiais ao mesmo tempo, pois elas estarão muito afastadas entre si. O íon etilenodiamino tetraacetato, comumente abreviado como EDTA, é um importante ligante polidentado que tem 6 átomos doadores, sendo eles 2 átomos de nitrogênio na porção central e 4 átomos de oxigênio pertencente aos grupos carboxilatos das extremidades. Por ser um ânion extremamente grande, ele pode se envolver ao redor de um íon metálico usando esses 6 átomos doadores, embora em alguns casos mais específicos, ele pode utilizar apenas 5 dos 6 átomos doadores. O EDTA é um bom exemplo de um agente quelante utilizado com grande frequência na indústria alimentícia. Ele é empregado para prevenir uma ou mais reações que normalmente ocorrem na presença de um íon metálico sem removê-lo da solução. É utilizado com frequência em enlatados e sobremesas congeladas para complexar traços de elementos metálicos possivelmente presentes que catalisam reações de decomposição da matéria orgânica. Em geral, os ligantes quelantes formam complexos mais estáveis que os monodentados relacionados. A constante de formação, que é o quociente de reação da concentração entre produtos e reagentes no equilíbrio, nos indica o quanto é favorável uma reação química de ocorrer. Constantes de formação alta indicam que se tem preferencialmente a formação do complexo do que a presença das espécies livres em solução. Para formar o complexo contendo os ligantes NH3, a sua constante de formação é menor do que a de formação do complexo de etilenodiamina a partir do mesmo aquacomplexo, conforme mostram as duas equações químicas do slide. Apesar do átomo doador ser o nitrogênio em ambos os casos, complexo de níquel com os ligantes etilenodiamina tem uma constante de formação 5 milhões de vezes maior que a constante do complexo de níquel com os ligantes NH3. Essa discrepância nesse valor tem relação com um efeito entrópico. No caso do complexo contendo NH3,
6 moléculas de água do complexo dão lugar a 6 ligantes NH3, sendo que a variação de entropia nesse sistema é mais baixa. Enquanto isso, no complexo contendo etilenodiamina, 6 moléculas de água do complexo dão lugar a 3 ligantes etilenodiamina. Esse aumento de moléculas de água liberadas pela formação desse complexo aumenta a desordem do sistema, que é a medida de entropia, aumentando consideravelmente o valor da variação de entropia com a formação destes produtos. Uma vez que a espontaneidade de uma reação química é dada pela expressão ΔG é igual a ΔH menos T ΔS, quanto maior for o valor da variação de entropia da reação, que será um valor positivo se a desordem aumentar muito, mais negativo será o valor de ΔG, e com isso, a reação se torna mais espontânea. 10 dos 29 elementos que são reconhecidamente essenciais para a existência da vida humana são metais de transição, que ocupam majoritariamente o quarto período, com exceção do molibdênio e do cádmio que ocupam o quinto período. Para que eles sejam biologicamente ativos, eles devem estar associados a macromoléculas existentes no organismo para que possam atuar de maneira efetiva. A função dos íons metálicos, em conjunto com as macromoléculas, podem ser as mais variadas possíveis, conforme estudaremos o caso de algumas proteínas. Os íons metálicos estão imobilizados nas estruturas macromoleculares através de interações específicas com alguns átomos da estrutura que possuem grupos doadores de elétrons. Apesar de nosso corpo precisar de pequenas quantidades de metais, as deficiências podem levar a sérias doenças. Por exemplo, a deficiência em manganês pode levar a desordens convulsivas, enquanto a deficiência de ferro pode levar a um quadro de anemia. Entre os mais importantes agentes quelantes na natureza que produzem estruturas contendo íons metálicos são aqueles derivados de uma molécula chamada de porfina. Essa é uma estrutura cíclica que contém 4 átomos de nitrogênio, sendo que para essa molécula neutra, apenas 2 átomos de nitrogênio possuem um par de elétrons desemparelhados acessíveis para se fazer a ligação coordenada. Após a dissociação das duas ligações NH, os átomos de nitrogênio adquirem um par adicional de elétrons desemparelhados que agora aponta para o centro do anel da porfina, estando disponível para ligação coordenada. Logo, pode-se classificar essa molécula e seus derivados como um ligante tetradentado. Os complexos derivados da porfina são chamados de porfirinas e as porfirinas contêm diferentes íons metálicos e têm diferentes grupos substituintes ligados aos átomos de carbono na periferia dos anéis. 2 dos mais importantes ligantes que formam complexos em estruturas biológicas serão mostrados a seguir, sendo ambos derivados ou análogos à porfirina. O primeiro deles é o grupo chamado de M, sendo uma porfirina que apresenta alguns grupos alquílicos e carboxílicos presentes nas laterais do anel e no centro a coordenação de um cátion ferro 2. Essa estrutura complexa é responsável pela interação entre a parte biológica e o gás oxigênio nos organismos. Dependendo qual é a função da proteína que contém esse grupo M, a presença desse grupo pode estar associado com o transporte de oxigênio pela corrente sanguínea, como ocorre para as hemácias, ou para o armazenamento celular da molécula de O2 para que ela possa ser posteriormente utilizada na etapa de respiração celular. A hemoglobina é a macromolécula existente nos seres humanos responsáveis pelo transporte de oxigênio do meio atmosférico, através de nossos pulmões, até o exterior das células. O gás oxigênio se coordena ao cátion ferro 2 mais presente no grupo M através de uma ligação coordenada, pela transferência de um par de elétrons desemparelhados do átomo de oxigênio para o íon metálico. Esse processo é reversível e pode ser realizado inúmeras vezes antes que a proteína seja degradada. Cada macromolécula de hemoglobina possui 4 grupos M, permitindo a interação com 4 moléculas de gás oxigênio por vez. Após ser transportado para o interior das células, o gás oxigênio fica armazenado em uma macromolécula denominada mioglobina, que, assim como a hemoglobina, tem o seu grupo M contendo o cátion ferro 2 mais coordenado reversivelmente a moléculas de O2 que o disponibiliza no processo de respiração celular que ocorre na mitocôndria.
As clorofilas são derivadas de porfirinas que contêm os cátions magnésio no centro do anel e são os compostos-chave na conversão de energia solar em energia química. Esse processo, chamado de fotossíntese, ocorre nas folhas de plantas verdes. Na fotossíntese, o dióxido de carbono e água são convertidos em carboidratos, através da absorção de 48 fótons de energia por unidade glicosídica formada, além de liberar gás oxigênio. No anel porfirínico encontrado na clorofila observa-se que o íon metálico está coordenado a 4 átomos de nitrogênio, na qual a estrutura desse anel se apresenta na forma de ligações duplas conjugadas. A presença de ligações duplas conjugadas permite que a luz incidente possa ser fortemente absorvida e mediar o processo de formação dos carboidratos nas plantas. O magnésio atua como um ponto de coordenação que ajuda a manter a conformação do anel porfirínico, que é essencial para a absorção da luz nas faixas adequadas de comprimento de onda para a realização da fotossíntese. No início, quando os complexos foram descobertos e poucos eram conhecidos, eles recebiam nomes em homenagem aos químicos que originalmente os prepararam. Alguns desses nomes persistem. Por exemplo, a substância vermelha escura é chamada até os dias de hoje pelo nome de sal de Reinecke, cuja fórmula química está apresentada no final da segunda linha do texto deste slide. Assim que as estruturas dos complexos foram mais bem entendidas, tornou-se possível dar-lhes nomes de maneira mais sistemática. Nos exemplos a seguir identifica-se a parte catiônica e aniônica de cada complexo. Nos nomes de cada parte também se observa a presença de alguns prefixos em grego, como o pentetetra, que indicam a quantidade de um mesmo ligante ao redor do íon de metal de transição, além do estado de oxidação do metal de transição. Vamos analisar a seguir uma série de regras que permite facilitar a construção dos nomes dos compostos de coordenação. Agora pause o vídeo e leia o conteúdo do slide para entender o processo para a descrição dos compostos iônicos que contêm complexos ou como cátions ou como ânions. De maneira geral, tem-se no item 1 que, assim como nos compostos iônicos, inicia-se sempre com o nome do ânion e depois se escreve o nome do cátion. Já o item 2 diz que o nome dos ligantes vem sempre antes do nome do metal e os nomes dos ligantes são colocados em ordem alfabética. Novamente pause o vídeo e leia o conteúdo do slide para entender o processo para continuarmos com as regras para a descrição dos compostos iônicos que contêm complexos ou como cátions ou como ânions. Observe que o item 3 descreve que um dado ligante aniônico sempre termina com O. Um bom exemplo são os haletos iônicos. Em compostos iônicos tradicionais, seu nome acaba em eto, enquanto que nos compostos de coordenação o sufixo eto é transformado em O. Brometo vira ligante bromo, fluoreto vira ligante fluoro. Os ligantes neutros têm seu nome mantido da mesma forma, exceto para os ligantes água que se transformam em aqua, amino ou amin para o NH3 e carbonil para o monóxido de carbono. O ligante etilenodiamina, na maioria dos casos, é grafado na forma de etilenodiamin. Ânions maiores, como o carbonato e o oxalato, mantêm a mesma grafia, apesar de possuírem carga. A tabela do slide elenca os principais ligantes utilizados na formação de complexos. Novamente pause o vídeo e leia o conteúdo do slide para entender o processo para continuarmos com as regras para a descrição dos compostos iônicos que contêm complexos ou como cátions ou como ânions. Observe que o item 4 descreve que os prefixos de tri, tetra são usados apenas se os ligantes não possuem em seu nome original nada que se remeta à quantidade. No caso em que isso ocorra, como no caso do etilenodiamina, utiliza-se prefixos alternativos como bis, tris, tetraquis, etc. O item 5 descreve que sempre que o complexo tiver carga, considerando apenas os somatórios das cargas dos íons ao redor do metal de transição e do metal de transição, o nome do metal de transição termina em ato. Para o item 6, devemos saber que o número de oxidação do metal de transição deve ser colocado em algarismos romanos logo após a menção do seu nome.
Para dar nome aos complexos, precisamos determinar os ligantes nos complexos e seus nomes, bem como o estado de oxidação do íon metálico. Depois colocamos as informações juntas seguindo as regras listadas anteriormente. No composto de cromo, o contraíon do complexo é o ânion cloreto, cujo número de oxidação é 1-. Como a parte positiva do composto iônico é o complexo, a carga do complexo deve ser igual à do contraíon cloreto com o sinal invertido, isto é, a carga do complexo é 1+. No complexo existem 4 moléculas de água cuja carga é 0 e 2 ligantes cloro, cada um com carga 1-. Logo, como se trata de um composto que contém um complexo catiônico e seu contraíon na forma de ânion, essa é uma espécie sem carga residual. Logo, o somatório dos números de oxidação de cada espécie multiplicados pela sua quantidade deve ser igual a 0. Somando os valores que estão acima do primeiro composto e inicialmente colocando um X no NOx do cromo, obtém-se que o número de oxidação do cromo é 3+ no primeiro complexo. Para o segundo composto iônico se aplica o mesmo princípio para encontrar o estado de oxidação do níquel. A única diferença é que o composto de coordenação, diferentemente do exemplo acima, é um ânion cujo contraíon são os cátions potássio. Aplicando-se o mesmo somatório igual a 0, uma vez que todo composto não apresenta carga residual, chega-se que o número de oxidação do níquel é 0. Agora pause o vídeo e tente dar o nome para os 2 compostos iônicos do slide. O primeiro deles é chamado de cloreto de tetracoadicloro cromo 3, e o segundo é chamado de tetraciano niquelato 0 de potássio. Quando 2 ou mais compostos têm a mesma composição química, mas um arranjo diferente de átomos, essas espécies são chamadas de isômeros. O isomerismo é recorrente não somente em compostos orgânicos, mas também em compostos inorgânicos. Apesar dos isômeros serem constituídos pelo mesmo conjunto de átomos, eles geralmente diferem em alguma propriedade física ou química, como cor, solubilidade ou velocidade de reação com algum reagente. Consideramos 2 tipos principais de isômeros nos compostos de coordenação: os isômeros estruturais, aqueles que apresentam ligações químicas diferentes entre si, e os estereoisômeros, que possuem as mesmas ligações químicas, mas arranjos espaciais diferentes. Nesse tipo de isomerismo estrutural, de ocorrência relativamente rara, se origina quando um ligante possui mais de um átomo que possui pares de elétrons não ligantes para realizar a ligação covalente coordenada. O íon nitrito, NO2-, é capaz de se coordenar a um íon metálico de 2 formas diferentes. Quando ele se coordena pelo átomo de nitrogênio, o ligante é chamado de nitro. Quando se coordena pelo átomo de oxigênio, ele é denominado de nitrito e normalmente é descrito como ANO- para evidenciar a coordenação pelo átomo de oxigênio. Como o par de elétrons não ligante do nitrogênio é mais disponível para ser compartilhado que o par de elétrons do oxigênio, normalmente esse ligante se coordena pelo átomo de nitrogênio. Os isômeros de esfera de coordenação diferem dos ligantes diretamente ligados ao metal, em oposição a estar fora da esfera de coordenação na rede sólida. Por exemplo, a espécie que tem a composição química CrCl3, H2O6 existe de 3 formas diferentes. A formação de 3 espécies com a mesma composição química, mas diferentes colorações indicam que há interações diferentes entre os ligantes e o cátion metálico. No primeiro composto, todos os ligantes ao redor do íon metálico são moléculas de água, enquanto os ânions cloreto atuam apenas como contraíon do complexo para a formação da fase sólida. Nos outros compostos, íons Cl- trocam de posição com moléculas de água na esfera de coordenação do metal, ocupando agora posições na rede cristalina do sólido e não mais na esfera de coordenação do metal. Outro exemplo de isômeros de esfera de coordenação é a série de compostos de cobalto estudados por Alfred Werner, conforme vimos do início do assunto de química de coordenação. Estereoisomerismo é a forma mais importante de isomerismo.
Nesse caso, os estereoisômeros têm as mesmas ligações químicas e composição química. O que os difere são as posições dos ligantes ao redor do íon metálico. Primeiro representante dessa classe, os isômeros geométricos têm diferentes propriedades, como cores, solubilidade e ponto de fusão. No caso do composto que possui um complexo de platina que está no slide, os grupos NH3 podem ocupar posições vizinhas, dando origem ao isômero cis, ou podem ocupar posições opostas, resultando no isômero trans. O isômero cis, também conhecido como cisplatina, é eficaz no tratamento de diversos tipos de câncer, enquanto o isômero trans não apresenta tal propriedade. Os isômeros geométricos ocorrem tanto em complexos octaédricos como em complexos quadrado-planar. Eles não ocorrem em complexos tetraédricos, pois todos os vértices em um tetraedro são adjacentes entre si. O segundo tipo de isomerismo é chamado de isomerismo ótico. Os isômeros óticos, chamados de enantiômeros, são a imagem especular e que não podem ser sobrepostas entre si. Se você olhar para sua mão esquerda em um espelho, a imagem é idêntica à de sua mão direita. Entretanto, não é possível superpor uma mão à outra de forma que fiquem com a mesma orientação espacial. Um exemplo desse tipo de isomerismo ocorre no cátion complexo trisetilenodiamin cobalto 3, onde o ligante etilenodiamina pode se ligar de duas maneiras distintas na esfera de coordenação do cobalto, e essas estruturas não podem ser superpostas sem a quebra de ligações. As moléculas que não são superponíveis com suas imagens especulares são chamadas de moléculas quirais.